você que aqui está, no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, e o versículo de número 11. Aleluia. Vamos meditar nessa breve palavra, para que o Senhor possa nos orientar a respeito da sua provisão profética, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem achou essa breve palavra de Deus, já pode dizer amém. Ezequiel 37, 11. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Quem achou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Olha para o seu irmão, diga, o título da mensagem hoje é O Vale Secreto. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero também me reportar às mães que vão nos assistir muito em breve esta mensagem. Feliz Dia das Mães para você. Que Deus te abençoe muito. Amém? Glória a Deus. Lemos a palavra do Senhor que diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceram a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes assim, diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a casa de Israel. Deus faz uma promessa. Num estado lamentável do povo de Deus, quando eles ainda estavam em Babilônia. Eles mesmo dizem uns para os outros, nossos ossos secaram, e com eles a nossa esperança. Ou seja, nós não temos nada mais pelo que lutar. Tudo em nós pereceu, está fragilizado, e não temos esperança de coisa alguma. Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, para que Deus nos dê a sua bendita e santa palavra. Senhor, nós nos limitamos a serem seres humanos, mas clamamos a alguém que é muito maior do que nós. Aliás, é o nosso Criador, nosso benfeitor, aquele que nos trouxe a existência que temos e aos dias que nós estamos vivendo, Pai. E quando fomos colocados nessa terra, tudo que está aqui é por nossa causa, os rios, o verde, meu Deus, a semente que semeamos a terra, Pai querido, a chuva que cai para molhar a terra e nos dar esperança, tudo foi criado por nossa causa. E por isso nós te agradecemos e sabemos que hoje, pela tua palavra, não estamos limitados às coisas criadas, mas estamos muito bem elevados àquelas que são invisíveis. Então fala conosco esta manhã e nos dê da tua palavra o maior suprimento de todos, aquele que resgata a nossa alma e acende em nosso espírito a esperança que nunca imaginamos ter, meu Deus, de crescermos, de estarmos de pé na presença do nosso Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho amado, oramos e nos dá a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você olhasse para esta mulher que está aí do seu lado e a cumprimentasse com Feliz Dia das Mães. Faça isso. Faça agora. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E você que não é mãe, eu quero que a pessoa chegue até você e diga assim, você é uma flor de esperança no reino de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Sim, todas as mulheres que ainda não são mães, elas são uma flor de esperança no reino de Deus. Eu nem estou falando do reino deste mundo, nem dessa terra perecível. Eu estou falando do reino de Deus. Amém, queridos? Porque sobre você há uma promessa. Lá atrás, quando tudo começou. E essa promessa perdura até o dia de hoje e até que o Senhor nos leve para junto dele. Amém? Eu gostaria que você fizesse como eu quando vou pregar. Eu não só leio a palavra, eu vejo a cena.
Eu estou agora na praça central de Jerusalém, olhando para a avenida principal da cidade, olhando para os velhos que estão sentados à sombra das árvores, os mais jovens que transitam apressadamente, cada um correndo para o seu trabalho, para os seus afazeres, e as crianças que ainda brincam na praça antes de irem para a escola de aprendizado e crescerem no conhecimento. Eu também vejo as mães que estão nas suas casas, à lida dos seus afazeres, e lá no campo, aqueles que semeiam a terra já estão desde que o sol nasceu, apontado atrás das grandes montanhas, já cuidando para que tudo cresça e seja no ritmo da vida que eles esperavam. Esse povo, queridos, era o povo que tinha a promessa de Deus, o povo da grande esperança daqueles que residiam nessa terra, o povo que carregava consigo a grande palavra dita para o mestre criador de tudo e deste grandioso universo, o nosso Senhor. Mas um dia, esta calmaria desse povo maravilhoso, esse estado consciente e gracioso que eles viviam na sua terra, ela foi cortada pela invasão de um inimigo que, sem piedade, arrastaram de suas casas, tiraram eles de sua terra natal, e eles estão a caminho de uma terra desconhecida, de costumes que eles não conheciam e um dialeto que eles não falavam. E por que tudo isso aconteceu? Qual foi a motivação que o Senhor repentinamente permite que este povo seja arrancado de sua terra, de suas casas e demais, de suas promessas, para serem levados para uma terra distante por inimigos impiedosos que não reconheciam eles como filhos da promessa? Eu quero que você entenda hoje, o mundo não te reconhece como filho da promessa. O mundo não vê você como pessoa importante. E muito menos o mundo não terá respeito por você, porque você serve a Deus. O mundo não te vê como um ser humano importante e preciso e necessário aqui neste mundo. Eu quero que você saiba que você é o ponteiro do relógio de Deus. Enquanto o mundo está vendo você aqui, há esperança para essa terra caída. Mas quando você for apenas notícia e uma história do que se houve aqui um dia, essa terra vai pagar um alto preço e aqueles que nele residem. No momento, as guerras que você sabe pela mídia, pela internet, e as guerras que você conhece, que são combatidas pela pólvora, por instrumentos bélicos, eles um dia não serão mais necessários. A guerra que virá, ela será para todos. Arrancarão de suas casas, arrancarão até mesmo aqueles que se acham privilegiados pela vida. Os feudais também serão arrancados de seus castelos e de seus lugares que eles julgam impenetráveis. Serão arrancados de lá, porque desta guerra ninguém vai escapar. Essa é a guerra de Deus contra o mal e os ímpios que residem neste mundo. Mas aonde estará você? Você já vai estar no descanso do Senhor. Você não vai estar aqui, não vai ser vítima desta guerra, nem participante dela. Sua guerra é hoje. É contra o que você está lutando. É contra aquilo que você está lá resistindo, superando a cada manhã e a cada entardecer. Cada vez que você levanta da sua cama e ainda tem uma batalha a ser arguida contra a sua vida, eu quero que você entenda que você já amanheceu vencedor, porque você não morreu. Você está vivo. E quando aquele povo vai para a Babilônia, apesar deles serem levados na condição, queridos, de uma nação abatida e vencida, e que todos os seus despojos foram colhidos por um inimigo. Eu imagino como estava o coração deles. Talvez no primeiro momento sem entender, dizendo como que Deus permite que sua nação, seu povo, o coração que bate aqui na terra, seja levado por inimigos. Mas a verdade não foi permissão de Deus, foi permissão deles mesmos. Eles abriram caminho para que coisas estranhas fizessem parte do seu dia a dia, para que outras coisas entrassem na sua história.
Na verdade, eles rasgaram a promessa de Deus e quiseram que o mundo os celebrasse com seus costumes. É por isso que você deve fechar a porta da sua vida para este mundo. É por isso que você deve fechar a porta da sua casa. É por isso que você deve sim orar pelos seus filhos. É por isso que você deve dizer, Senhor, além dessa porta de madeira, há uma porta energizada pelo Espírito Santo. Essa o machado, a marreta pode quebrar, mas a porta espiritual que sustenta e esconde a minha casa, essa é impenetrável. O estrago que o mundo espiritual pode fazer na vida de uma pessoa, queridos, é diferente do estrago que um acidente pode provocar. Nós temos aqui um testemunho vivo que um dia eu quero que ele conte isso. O espiritual, hospital nenhum pode consertar, somente Deus. Eu quero que você diga para o seu irmão, você está cuidando da sua vida? Você tem que cuidar da sua vida, querido. Você tem que ter zelo pela sua vida. A sua vida é o maior de todos os presentes que você pode receber, porque sem ela, os demais presentes seriam dados a quem? A quem? E a pastora Cássia, a irmã Marcela sabe o preço dessa vida. Eu quero que você preste bem atenção aqui. Quando o povo se viu lá na Babilônia, quais eram os assuntos deles? Era diferente dos assuntos de Israel. Era diferente dos assuntos quando estava na sua terra natal. Hoje você pode ter uma luta, uma batalha a ser vencida, mas você tem um assunto glorioso na sua boca, sabe qual? Porque você não foi arrancado da sua casa, não foi roubado da sua terra. Você pode orar, você pode dizer, Senhor, eu creio que amanhã vai ser melhor que hoje. Eu creio que essa batalha vai ser vencida pelo Deus que eu confio. Você tem essas palavras, celebre, que ainda é aí existente na sua vida. Você tem um depósito de boas novas. Você sabia que suas palavras são arma contra o seu inimigo? Quando você chega para alguém que está abatido e diga, você vai se levantar. Quando você chega para alguém que está enfermo e diz, você vai curar. Quando você chega para alguém que está preso e você diz, você vai ser liberto desse mal. Suas palavras são armas poderosas. E era isso que Deus queria, que aquela nação fosse exemplo e não se submetesse às cargas das outras nações. E Deus quer que você seja exemplo. Lá no seu trabalho, na sua rua, no seu país, lá no seu bairro, na sua escola, Deus quer que você seja exemplo. Mas Israel esqueceu essa memória graciosa que Deus havia dado a seus pais lá no deserto. Eles deixaram passar esse tempo maravilhoso e esqueceram daquilo que já era deles. O que já é seu hoje? A graça de Deus é sua. O amém de Deus também é seu. As promessas do Senhor também são suas. As grandiosas palavras contidas aqui, elas te pertencem. É só na tua boca que elas têm poder. Você sabia disso? Elas não têm poder na boca do mundo, mas elas têm poder na sua boca. Mas Israel permitiu que um poder abatido, um poder vencido por Deus, tornassem eles uma nação caída, uma nação destruída e cativa. No entanto que essa nação, depois de ter vencido, depois que o inimigo, presta atenção, depois que o inimigo venceu Israel pela palavra, ele mandou os seus algozes que os prendessem, que os manietassem, que ligassem a eles a corrente, e não só isso, que os levassem da sua terra, que eles tanto batiam no peito dizendo, Israel é de Deus. Essa foi a maior vergonha. Foram arrancados da terra que eles achavam que era invencível. Quais são as palavras que você diz? Escolha bem elas. Diga assim, Senhor, minha boca é vida. Queridos, a boca do mundo é um túmulo. Tudo que eles dizem. Ontem eu estava assistindo uma partida de futebol que a minha neta está participando e
é de vôlei, porque para mim tudo é futebol, né? Mas eu não entendo isso. Eu não entendo, eu não torço para nada, mas amém, a pastora Cássia me salvou. A partida de vôlei, ela era a menorzinha da turma, magrinha, pequenininha, mas era tanto quanto as grandes. E observando a sua pequena estatura, mas a sua agilidade, rapidez, né? Você fica pensando. E eu estava ali abençoando a minha neta no meu pensamento, no meu coração, mas as pessoas que estavam atrás de mim, elas tinham uma boca uma pior do que a outra. Proferiam palavras de morte. Proferiam palavras que causam maldição. É um túmulo. Mas a sua boca é para abençoar o rei Davi, antes de dar o seu último suspiro nessa terra que você convive hoje. Sabe o que ele disse? Ele desfilou diante dos homens que combateu com ele no passado. Eles todo vestido, né? Ali como eram antes, com a arma na cinta, seus cavalarianos todos ali em posição, como homens de honra. Ele disse: a palavra do Senhor está na minha língua. O que é isso? Passar para vocês. Eu sempre passei o que foi bom, o que foi de grandioso, de generoso, de tremendo, de forte, porque a palavra do Senhor ainda hoje está na minha língua. Agora, qual a palavra que mora na sua língua? Israel estava lá e sentia muito pelo seu estado atual. Sabe o que eles disseram? Olha o sofrimento desse povo. Aonde eles foram parar? Eles disseram: nossos ossos estão secos. E eles estavam vivos. Já pensou nisso, irmão Paulo? Nossos ossos estão secos. E aí um disse para o outro: fugiu de nós a nossa esperança. Não há esperança para nós. Então o que eles disseram? Não adianta sonhar com a nossa terra. Não adianta sonhar com dias melhores. Sabe o que o Senhor me manda te dizer esta manhã? Você pode sonhar com eles. Você pode sonhar com dias melhores. Você pode sonhar, queridos, com coisas maravilhosas que o Senhor te prometeu. Você pode. Diga para o seu irmão: você pode sonhar com coisa boa. Você entendeu? Sabe por quê? Porque você está em luta, mas está na sua terra. Você está em luta, mas está com a sua vida. Você está em luta, mas está com a sua casa. Você está em luta, mas está com a sua fé. Está com a sua honra. Eles foram arrancados de tudo isso. Sabe por quê? Porque eles se deixaram ser. Não se permita. Eu quero que você lembre o seu irmão, falando para ele: não se permita. E diga isso, querido, com fé. Diga: não se permita, não. Diga: continue firme. Sabe o que o Senhor te diz hoje? Defenda a sua posição. Defenda a sua posição. Defenda a sua posição primeiro de si mesmo. Depois daqueles que são seus. Depois dos de fora. Porque pode ser que entre um pensamento na sua mente assim: ele não está me adiantando nada, eu não vou mexer com isso mais não. Eu não vou mais à igreja. Defenda-se de si mesmo. E mantenha a sua posição. Eu podia fazer uma oração hoje, tem tanta pouca gente, né? Eu podia fazer uma oração e ir embora. Não, para mim, isso nunca foi problema. Eu agradeço às mães que hoje estão em família, o nosso pessoal que está lá em festa com os seus familiares. Para mim, isso é uma honra, é um orgulho pessoal. Mas a palavra do Senhor, ela não é menor. Ela é para você. Ela é para mim. Você entende? O que Deus faz? Havia um homem entre eles. Esse homem chamava-se Ezequiel. Sabe quem era Ezequiel? O porta-voz do céu aqui na terra. O profeta de Deus. É assim que Deus chama os seus enviados. É assim que o Senhor projeta o homem que vai falar por ele para os demais. Deus não podia vir aqui pessoalmente falar com você, porque você não suportaria a presença dele. Você seria consumido, você ia sucumbir. Então o Senhor me mandou, tão frágil quanto você. Mas esse vaso de barro ostenta um vaso de fogo. Coisas preciosas de Deus. E ele não permite que rache, porque ele garante a sua estada. Interiormente e externamente.
O Senhor levanta Ezequiel. O pensamento de uma pessoa ninguém conhece. Aquele vale de ossos secos, ele tinha o endereço ignorado, ninguém sabia onde ele era. E até aquele dia sequer sabia da sua existência, porque esse vale, ele não tinha uma localização física, ele estava dentro de cada um daqueles homens. A palavra mesmo está falando com você, ela está se auto-revelando. Então o que Deus fez? Deus não deu um papel por escrito na mão de Ezequiel e disse, vai nesse endereço, você vai achar um vale lá, não. Ezequiel fala o quê? E eu fui em visão. Louvado seja Deus. Eu só posso ver esse vale em visão. Eu só posso, para mim ver o que Deus está vendo, eu preciso me tornar espírito. E visão é isso. Então Deus está olhando dentro de você. Ele está olhando. O que tornou você amargo? O que secou você por dentro? O que diminuiu a sua intensidade? O que não permitiu a sua fé? O que roubou de você? O que Deus colocou aí de precioso? Israel achou que era momento de se destruir, de mudar a vocação linguística que o Espírito deu para eles. Nós não somos mais um vaso de Deus. Não somos um cenário digno do Espírito Santo. Hoje nós somos caveiras, nós somos como ossos secos. Nós não temos vida. O Senhor disse, imagina, quem é meu não repete essas palavras, não. Você falou uma vez, para Deus basta. Deus vai corrigir a sua noção linguística a respeito de si mesmo. E o que ele faz? Ele olha para o profeta que está ali passado, dentro de um vale que até então era secreto. Você era secreto até o dia de hoje, não é mais. O Espírito Santo entrou aí, justamente no ápice da decadência sentimental da sua vida. Ele está vendo você, do alto a baixo. Você não adianta querer se esconder desse Deus, porque Ele é poderoso demais. O Senhor olha para o profeta e vê que o semblante espiritual do profeta mudou. Por quê? Porque o profeta está vendo aquilo que só Deus podia ver. E se fosse Deus te mostrar a atrocidade por trás dessas paredes pintadas de cores vibrantes, há de ser que você nunca mais consiga falar. Que você nunca mais consiga ser normal. Mas o Senhor, quando faz isso, Ele já te dá a visão com a cura junto. É por isso que, para ser profeta, é por isso que para ser você, e é por isso que para ser você, não é fácil. Muitos podem falar, eu sou igual a você. Você vai falar assim, na aparência. Mas se você me vê por dentro, você corre. Porque por dentro, eu sou fogo puro. Meu espírito é diferente do seu. Ele é capaz de receber o de Deus. Eles se conversam e se abraçam. Você já imaginou isso? O semblante do profeta era de terror. Onde ele está? Num lugar que não tem vida. O vento soprando, porque Deus deu uma visão real para ele no espiritual. Um vale de ossos secos, uma coisa que, uma batalha que aconteceu ali, os que perderam caíram, anos se passaram, o vento que sopra alguns ossos à mostra, outros enterrados na areia, enquanto o vento soprava, para trazer o nu do que estava escondido. E é o que Deus está fazendo aqui. O Espírito está soprando sobre a sua vida, trazendo o nu que está escondido. Deus está trazendo o que está escondido na tua vida, para que os olhos do profeta vejam. E a pergunta que Deus faz para o profeta é uma pergunta que não está à altura dele. É uma pergunta que não era para um homem, mas o Senhor faz. Você é dele? Você vive com ele? Essa pergunta que Deus faz não é para ela incendiar a vida de Ezequiel. É para que Ezequiel olhe para quem ele serve. Você vai olhar para quem você serve agora. Tira os olhos deste mundo, dos seres humanos. Deixe de pensar que tem alguém aqui capaz de resolver o seu problema. Olhe para alguém que você jamais seria possível de conviver com ele se você não fosse transformado. Sabe o que acontece? Ezequiel
Ezequiel não sabia que Deus estava falando dos cativos. Anos se passaram. A luta espiritual que foi vencida lá em Israel estava sendo representada no invisível para o profeta. Olha como ficou a vida deles. Eles perderam. Quando você perde uma batalha, é isso que Deus enxerga da sua vida. É por isso que eu digo, defenda a sua posição. Diga para o seu irmão, defenda a sua posição. Diga primeiro de si mesmo. Você sabe por quê, irmão, que tem que ser de si mesmo? Porque o que você pode pensar a respeito de você mesmo pode ser cruel com aquilo que Deus está construindo na sua vida. Ah, eu não sirvo para nada, eu não vou vencer essa batalha. Por que eu acho que eu vou vencer? Por que eu acho que as coisas vão chegar no último segundo e vai me socorrer? Por quê? Eu te respondo. Porque você acredita num ser superior que pode fazer para você o inimaginável, o impensável. Antes de eu continuar, bata a palma para ele. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí ele olha para o profeta ali, né, que nem eu estou olhando aqui para minha querida, e ele pergunta assim, ele está falando dos cativos. Ezequiel até o momento não está entendendo nada que Deus está fazendo. Talvez é o seu caso, o meu caso, não estou entendendo nada que Deus está fazendo. Outros estão triunfando sobre Israel. Sabe como? Com palavras, com olhares. Né? Falei, vocês, ó, já era. Vocês estão perdidos. Nunca mais vocês verão Israel. E é isso que o diabo queria. Que eles acreditassem nisso. O diabo queria que esse sentimento se tornasse tão profundo na vida deles, que eles se tornassem profetas de maldições de si mesmo. E se tornaram. Mas a capacidade salvadora de Deus não pode ser medida nem por meu problema, nem pelo meu inimigo. Você sabia disso? A capacidade de Deus de salvar é muito maior do que a sua necessidade de ser salvo. Compreende esse negócio de Deus? É muito maior. Você não pode mensurar isso. O inimigo ouviu, nossos ossos estão secos, perdemos a esperança. E o Senhor repetiu isso para Ezequiel. Palavras que eram desconhecidas pelo profeta, não foi o que você leu aí? O Senhor disse, meu povo está falando lá, que os ossos deles secaram, que eles perderam a esperança, então vamos agir. Olha para o seu irmão e diga, Deus vai agir. Diga, Deus vai agir. Diga, não importa o seu estado. Não é Maranhão ou Bahia não, viu, irmão? É estado de luta, de batalha, não importa. Vou brincar um pouquinho, né? Senão você vai ficar muito sério. Né? Não é mesmo? Eu aprendi, o meu menino falou para mim um dia, ô pai, quando você prega, você põe medo na igreja. Eu falei, não, eu vou mudar então. Eu falei, não, prega, ri um pouquinho, porque você está pondo medo na igreja. Entendeu, querido? Ele foi sensível a isso. Aí chegou e falou, eu falei, opa, peguei para mim essa ferramenta. Então presta atenção. Ezequiel, Deus chegou assim, Ezequiel, oi Senhor. O que você acha? Poderá esses ossos voltar à vida? Ezequiel olhou. O Senhor falou, não, pode olhar, fica à vontade. Não tenha pressa de responder. Mas é urgente. Né? Não é mesmo? Diga assim para o seu irmão. Talvez o mundo não tem pressa quanto a você. Mas Deus te diz. É urgente. Você está vendo? Se você olhar para o mundo querendo resolver o seu problema, você vai ver um passar para lá, outro passar para cá, mas ninguém dá a bola para a minha dor, ninguém olha para a minha chaga. Ué, você não serve a Deus? Então por que você está buscando um emplasto sobre a sua ferida lá fora? Ninguém quer saber da sua dor. Mas o Senhor te diz hoje, é urgente. Você entende? Ezequiel pensou, raciocinou, não achou na mente dele. Você fala assim, a mente não tem limite para pensar. Tem sim. Esse dia o profeta descobriu que tem. Sabe por quê? Ele pensou, falou, bom, se fizer uma plástica, eu tenho que ter a carne. Eu tenho que ter os nervos, eu tenho que ter as veias, eu não tenho.
e não conheço ninguém que tem. Chegou e falou assim, tu sabes. Você entende? Ele falou para a pessoa, olha para o seu irmão e responde. Deixa eu ver se você sabe responder para ele sem eu falar. Ele falou para a pessoa? Diga aí. Agora responde. Porque ele falou para a pessoa certa. Você entendeu? Quando ele falou, tu sabes, Senhor, ele quebrou o que o inimigo levou anos para construir. Ele quebrou. Você sabia disso? Leva um lenço ali para meu irmão. Ele quebrou o que o inimigo levou anos para construir. Deus está quebrando hoje o que o inimigo levou anos para construir na sua vida. Aí Ezequiel ouviu um barulho, porque a obra de Deus é assim, é fé seguida de ação. Quando Ezequiel creu, ele viu o movimento, ele não só viu como ouviu. Você está prestes a ver e ouvir o que Deus vai fazer pela sua vida. Como ele fez naquele vale secreto de ossos. Ele viu um vento, ele ouviu um vento, e ele viu ossos que se ligavam numa perfeição, como montar um quebra-cabeça. A pastora Cássia me fez comprar um quebra-cabeça de 5 peças. Eu fui desafiado a montá-lo e não consegui. Falei, Senhor, o senhor não quer me mostrar não em visão como é que monta isso aqui? Ela também não conseguiu. O homem montou num segundo, desmontou de novo, eu não montei de novo. Falei, mas o senhor me ludibriou, o senhor montou num segundo. Nem vi o que o senhor fez. Você entende? Coloquei meus netos, eles montavam de ponta cabeça, montava faltando peça. Meus filhos também. Nós tivemos que recorrer a uma foto da internet para conseguir montar. E eu quero ver. Eu dou ele para você uma semana, você não monta. 5 pecinhas. Falou, miserável. 5 peças. Não é possível. Olha para mim. Se levante. Estou terminando. É com muita honra que eu prego para você essa mensagem hoje. Um exército ficou de pé. O que passou na mente daquele homem? Se esse Deus fez isso por um vale de ossos perdido, o que ele não pode fazer por quem está vivo? Olha para o seu irmão, diga, você está vivo. Repete, balança ele, empurra ele aí. Fala, você está vivo. Você está vivo. Você está vivo. Você está vivo. Deus está ressuscitando tudo que poderia estar morto para você na sua vida. Deus está ligando tudo que poderia estar desligado para você na sua vida. Deus está te dando vitória sobre a situação, sobre o problema, mas o Senhor me manda repetir. Defenda a sua posição de si mesmo. Você fala assim, eu não creio mais não. Fala assim, está amarrado, Satanás. Bem amarrado. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, que ele merece.